Boa noite. A empresa é a célula base da economia moderna e, embora muitas atividades económicas possam ser e são frequentemente levadas a cabo por empresários individuais, as sociedades comerciais são a estrutura típica das empresas nas economias de mercado. São dos principais agentes económicos privados e o seu papel é de extrema importância para o desenvolvimento da economia nacional. Das várias formas jurídicas que uma sociedade pode adotar, hoje no Praça Financeira vamos debruçar-nos sobre duas das mais típicas no arquipélago, as sociedades por cotas e as sociedades anónimas. O Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico da África assinou com o governo de Cabo Verde 2 acordos, um de crédito e outro de donativo. O acordo de crédito destina-se ao projeto de água e saneamento dos bairros periféricos da cidade da Praia. Já o acordo de donativo visa a assistência técnica à Enapor. O acordo de crédito no valor de 12 milhões de dólares é uma das estratégias que o Banco Árabe para o Desenvolvimento em África tem traçado para o desenvolvimento do arquipélago. Financiamento este que visa melhorar as condições de saneamento e distribuição de água para as populações de cerca de 15 bairros das zonas periféricas da cidade da Praia. Esta honrosa ocasião que permitiu acordos de interesse em comum para melhores condições de vida da população cabo-verdiana. A nossa presença nestas duas missões, que nos reúne hoje, corresponde aos objetivos que o Banco Árabe de Desenvolvimento Económico Africano tem para Cabo Verde, visando o desenvolvimento económico-social e a luta contra a pobreza. Durante esta cerimónia, nós vamos assinar um acordo concessional de 12 milhões de dólares americanos destinado aos projetos de água potável e saneamento da capital, Praia. O Banco Árabe para Desenvolvimento em África tem sido um dos mais importantes parceiros para o desenvolvimento de Cabo Verde, sobretudo no financiamento dos setores-chave da transformação do país, tais como financiamento de alguns projetos no setor de ordenamento das bacias hidrográficas, construções de escolas e também participou no financiamento do anel rodoviário da Ilha do Fogo. Além do acordo de empréstimo a título concessional, o governo de Cabo Verde e o Banco Árabe para Desenvolvimento em África assinaram também um protocolo de donativo no valor de 25 mil contos para assistência técnica à empresa de portos de Cabo Verde, Enapor. Dados do Instituto Nacional de Estatística dão conta de uma diminuição do desemprego na ordem dos 0,6 pontos percentuais. No entanto, o inquérito Estatística, Emprego e Mercado de Trabalho em 2014 mostra um aumento das pessoas inativas durante o período em que foi realizado o estudo. Os resultados da recolha que decorreu entre outubro e dezembro de 2014 foi feita por entrevista direta junto dos agregados familiares, indicam que a taxa de desemprego em Cabo Verde caiu de 16,4% em 2013 para 15,8% em 2014, uma descida de 0,6 pontos percentuais. Segundo os dados do inquérito Multiobjetivos Contínuo Estatística, Emprego e Mercado de Trabalho em 2014, a taxa de desemprego é maior no meio urbano, 17%, e no meio rural é de 12,4%. Relativamente à análise por sexo, não se observa grandes diferenças relativamente ao ano anterior. Da análise por grupo etário, constata-se que a taxa de desemprego continua a afetar mais os jovens. Os dados realçam que a faixa etária mais afetada situa-se entre os 15 e os 24 anos, em que 35,8% estão desempregados, percentagem que desce para 23,9% se o intervalo etário foi alongado para entre 15 e 34 anos. Entre os 35 e os 65 anos, a taxa de desemprego situa-se nos 7,8%, com a faixa etária acima dos 65 anos a constituir 0,7% do total da população ativa. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, esta descida deve-se ao aumento do total das pessoas em situação de inatividade, que inclui os indivíduos que não procuraram emprego ou que não estavam disponíveis para o fazer, que subiu para 157.591, um aumento de cerca de 10 mil pessoas do que em 2013. Ainda os dados indicam que o subemprego, ou seja, emprego não qualificado, continua a aumentar em todo o país, tendo atingido 31% em 2014. Quando se trata de constituir uma empresa, muitas dúvidas se levantam quanto às formalidades a seguir, o tipo de sociedade a adotar e os custos associados a todo o processo. Se está a pensar em criar uma sociedade por cotas ou uma sociedade anónima, fique atento à reportagem que se segue. Uma sociedade comercial é uma empresa constituída por duas ou mais pessoas que se obrigam a contribuir por bens ou serviços para o exercício de uma atividade comercial a fim de obterem e repartirem os lucros resultantes desta atividade.
Hoje vamos focar-nos nos tipos mais comuns de sociedades comerciais em Cabo Verde: sociedade por cotas e sociedade anónima. O capital das sociedades por cotas não se encontra representado por partes, mas sim por cotas. Para constituir uma sociedade deste tipo, são necessários no mínimo 2 sócios e um capital social de 10.000 escudos. Os sócios são solidariamente responsáveis por todas as entradas convencionais no contrato social, podendo ser responsáveis perante os credores pelas dívidas sociais até certo montante, se tal estiver estipulado no contrato social. A sociedade por cotas constitui uma sociedade fechada, em que a regra é a necessidade de consentimento dos demais sócios para transmissão da cota a terceiros. Quanto à sua estrutura organizatória, é composta pela gerência, sendo facultativo a existência de um órgão de fiscalização. No caso das sociedades anónimas, o capital está dividido por ações. Para a sua criação, são necessários no mínimo 2 acionistas e um capital social de 1.000 escudos por cada ação. O acionista tem a sua responsabilidade limitada ao valor das ações por si subscritas e contém uma responsabilidade demarcada pela ação que possui. Deste modo, não possui qualquer ligação com dívidas que a organização possa contrair e nada tem a ver com a responsabilidade dos restantes acionistas. Nas sociedades anónimas, as ações podem ser livremente transmissíveis, só excepcionalmente podendo ser introduzidas limitações. Na sua estrutura organizatória, existem pelo menos 3 órgãos: Assembleia Geral, Administração e Conselho Fiscal ou Fiscal Único. A existência de um órgão de fiscalização é obrigatório por lei nas sociedades anónimas. Estes 2 tipos de sociedades também podem constituir-se como unipessoais, ou seja, por uma pessoa singular, sociedade unipessoal por cotas, e por uma sociedade já existente, sociedade anónima unipessoal SA. Apesar dos valores indicados como mínimos referentes ao capital social, convém realçar que foi publicada a portaria segundo a qual o capital mínimo para a criação de qualquer uma destas sociedades passa a ser de 1 escudo. Como já lhe tinha adiantado, hoje no Praça Financeira vamos nos debruçar sobre as sociedades por cotas e as sociedades anónimas. Para nos ajudar a lançar um olhar sobre essas sociedades, tem como convidado o Director da empresa de Auditoria, Consultoria e Fiscalidade, PwC. Dr. Armando Rodrigues, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao Praça Financeira. Prazer é todo meu. A nível da divulgação de informações, quais as responsabilidades que essas sociedades têm perante os acionistas, os credores e outras entidades com quem se relacionam? Eu entendo que essa divulgação de informações seja equivalente ao dever de relatar a gestão e de prestar contas. Isso é um imperativo legal. O Código das Empresas Comerciais estabelece que as empresas devem, pelo menos anualmente, preparar e divulgar o chamado relatório de contas. Nas sociedades anónimas, cabe ao Conselho de Administração essa tarefa de preparar o relatório de contas e a sua publicação, e nos casos das sociedades por cotas, cabe à gerência. Gostaria de realçar que, para além do Código das Empresas Comerciais, o novo normativo atualmente em vigor, que se chama Sistema de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro, veio também trazer maiores exigências em termos de divulgação das informações financeiras. E, a meu ver, além de maior exigência, também trouxe uma melhoria significativa em termos de qualidade das informações financeiras. Deixe-me dizer-lhe também que a divulgação das informações financeiras não se destina unicamente a sócios, credores e partes relacionadas, como referiu. Aliás, os destinatários das informações financeiras o público destinatário das informações financeiras é muito mais vasto. Passa pelos financiadores, passa pelos financiadores, pelo governo e, inclusivamente, pelo público em geral. E ao falar das partes relacionadas, eu gostaria de debruçar um pouco mais sobre esse tema, mas o tempo é curto, para dizer que também o normativo contabilístico atualmente em vigor veio obrigar as empresas a dar informações mais detalhadas sobre as partes relacionadas, nomeadamente os saldos e as transações da empresa com os administradores, as remunerações dos administradores e também as transações entre a empresa e os administradores. Essa divulgação de informação, esse prestar contas, garante, podemos dizer, uma melhor transparência e também eficiência da própria sociedade? Com certeza que sim, porque os destinatários das demonstrações financeiras precisam dessa informação fidedigna para tomarem determinadas decisões de investimento. Um simples cliente quer saber se
pode ou não pode comprar numa empresa, um fornecedor quer saber se pode ou não pode vender a uma empresa, para isso precisa dessa divulgação de informação financeira. Pela sua experiência, as empresas cabo-verdianas têm cumprido esse requisito de divulgação? Eu diria que sim, pelo menos nas empresas que são auditadas, eu noto uma melhoria significativa na divulgação das informações financeiras ao longo dos últimos anos, principalmente após a entrada desse novo normativo fiscal. E mesmo as empresas que não são objeto de auditoria, eu tenho visto alguma divulgação de informação financeira de elevado nível. Acredito que os gestores e os contabilistas têm capacidade suficiente para fazer uma divulgação conveniente. Mas além da divulgação, também a questão do momento, do prazo em que se faz essa divulgação. Também pois, essa é uma questão muito importante. Nós estamos hoje, no dia 1 de abril, a gravar esse programa. Ontem, 31 de março, deveria ser o prazo limite em que as empresas deveriam reunir em Assembleia Geral para aprovar as contas. E se reparar, tenho visto os jornais, poucas empresas ainda convocaram as Assembleias Gerais. Esse é um aspecto muito importante. Houve uma melhoria ao longo dos últimos anos. Cada vez mais as empresas conseguem encerrar as contas mais cedo e submeter essas contas à Assembleia Geral mais cedo. Mas o prazo 31 de março, que é um prazo legal estabelecido nos códigos das empresas comerciais, muitas empresas ainda não cumprem. Aliás, eu provavelmente recusaria o seu convite se eu tivesse que assistir a uma série de Assembleias Gerais onde nós atuamos como fiscal único. Que consequências podem advir desta não divulgação por parte das sociedades destas informações? Também o Código das Empresas Comerciais prevê além do prazo 31 de março, digo 31 de março, ou seja, são 3 meses seguintes à data do encerramento das contas. Não é? Como normalmente as empresas encerram as contas a 31 de março, então o prazo limite seria 31 de dezembro, o prazo seria 31 de março. Não cumprindo essa data 31 de março, existem mais 2 meses em que as empresas devem encerrar as contas. Não ocorrendo, passados esses 2 meses, então qualquer acionista ou sócio, no caso, poderá requerer o inquérito ao tribunal. A partir daí existe um conjunto de medidas e diligências que o tribunal poderá tomar, nomeadamente fixar um novo prazo para a apresentação das contas, e se esse novo prazo não for cumprido, o tribunal poderá nomear um administrador, no caso das sociedades anónimas, ou um gerente, no caso de sociedades por cotas, para elaborar novas contas. Novas contas novas contas no seu conjunto, ou então formatar, digamos, as contas em determinados aspectos. Não ocorrendo ainda a aprovação dessas novas contas, aí caberá ao juiz decidir, ouvindo, digamos, o administrador, o gerente que propôs as contas, decidir sobre a aprovação das contas. Mas o importante de realçar aqui é que, mesmo não cumprindo esses prazos, não tem acontecido nada. Lembro-me que um colega meu que diz que o lei sem castigo é conselho, e conselho só segue quem quer. Ou seja, as empresas não cumprem e acaba por não acontecer nada. Doutor Armando, até que ponto o corporate governance, o governo das sociedades, tem vindo a ser acolhido pelas sociedades comerciais em Cabo Verde, e acredita que são necessários mais incentivos para uma maior adoção dessas boas práticas de governo das sociedades em Cabo Verde? Certo. Deixa-me dizer-lhe, o conceito de corporate governance nasceu primeiramente nos Estados Unidos, suponho, e é um conceito que está associado às sociedades anónimas que têm ações cotadas na Bolsa e cujas ações são transacionáveis, são amplamente transacionadas em mercado ativo, no caso a Bolsa de Valores. Nós aqui em Cabo Verde temos um tecido económico caracterizado ainda por um grupo significativo de pequenas empresas que nem sequer estão cotadas em Bolsa. Aliás, posso dizer que atualmente em Cabo Verde temos 3 ou 4 empresas cotadas na Bolsa, e ainda assim a nossa Bolsa não é lá muito fluida. Portanto, eu diria que, além de um número significativo de pequenas empresas, de empresas estatais, esse facto por si só, digamos, tem conduzido a que o tema corporate governance não tem merecido ainda a análise profunda que ele merece. Para responder diretamente à sua pergunta, eu diria que não. As empresas em Cabo Verde ainda não adotam as boas práticas de corporate governance. Em português podemos dizer governo societário ou governo das sociedades. Seria necessário então mais incentivos neste sentido?
Antes de entrar nos incentivos, queria dizer, só para nos enquadrarmos melhor, em Cabo Verde ainda adotamos aqui o modelo que se chama o modelo clássico de governação das sociedades, que consiste em quê? Consiste em, normalmente, termos um conselho de administração, temos um órgão de fiscalização, que pode ser o Conselho Fiscal ou muitas vezes substituído por um fiscal único e uma Assembleia Geral. Não existem as chamadas comissões especializadas, nomeadamente o Comitê de Auditoria, que desempenha um papel fundamental nas empresas quando elas ganham dimensão. Também posso dizer que não existe genericamente cá em Cabo Verde as chamadas comissões de remuneração, embora algumas empresas tenham, se não estou em erro, chamam de comissões de vencimento, e também não existem as comissões de nomeação dos próprios administradores. Voltando à sua questão dos incentivos, o próprio Código das Empresas Comerciais também prevê incentivos às empresas, aos administradores e aos gerentes. Se me perguntar, é necessário de todo esse incentivo? Eu diria que um gestor íntegro não precisa de incentivo para produzir, para trabalhar. Mas é uma prática que hoje se segue praticamente em todo o mundo e aqui em Cabo Verde também. Nós aqui em Cabo Verde verificamos que também o Código das Empresas Comerciais prevê que a remuneração dos administradores tem uma parte variável dependente do lucro das empresas. Lá fora, e aqui também ainda temos, vê-se mesmo nas empresas públicas, os chamados contratos de gestão, em que os administradores também são remunerados com base em objetivos que são previamente estabelecidos. Eu posso dizer que esse tema de remuneração variável pode parecer, posso dizer, algo imoral, mas não é, desde que seja baseada em critérios transparentes e alicerçada, digamos, em demonstrações financeiras fiáveis. Dr. Armando, tendo em conta a sua área de atuação, a auditoria, quais os principais desafios e constrangimentos se coloca às sociedades comerciais em Cabo Verde? Bem, esse aqui é tema para muitos minutos. Aí está o desafio de pedir-lhe um pequeno resumo neste sentido. Que não temos. Como constrangimentos, eu diria que é a própria dimensão do mercado. Nós temos um mercado muito reduzido e ainda por cima fraccionado em 9 ilhas. Aliado a esse constrangimento e o facto de nós sermos um país insular, temos o custo de transporte. Eu fiquei a saber há bem pouco tempo que levar um contentor daqui da praia para São Vicente, para Mindelo, custa mais caro do que trazer um contentor de Portugal para Cabo Verde. Isso realmente é um constrangimento enorme que as empresas cabo-verdianas atualmente enfrentam. Um outro constrangimento muito significativo, a meu ver, é o relacionamento que as empresas cabo-verdianas têm com a administração fiscal. Não tem sido fácil esse diálogo, é cada vez menos eficiente e menos eficaz. As empresas investem horas e horas a dar respostas às notificações da administração fiscal. Isso é um constrangimento que urge ultrapassar. Temos agora os novos códigos que entraram, espero que facilite, digamos, esse relacionamento entre as empresas e a administração fiscal. Um outro constrangimento que eu poderia também realçar digamos, é a dificuldade que as empresas cabo-verdianas têm de acesso ao crédito. Além de dificuldade de acesso ao crédito, quando conseguem esse acesso ao crédito, as taxas de juros, eu diria que são algo proibitivas, são muito elevadas, principalmente se compararmos as taxas de juros ativas e as taxas de juros passivas. Eu ouço dizer muitas vezes que os bancos têm excesso de liquidez, mas mesmo assim as empresas cabo-verdianas têm dificuldade de acesso ao crédito. Como desafios, já que o nosso tempo é curto, ainda há mais constrangimentos, mas não tenho tempo para referir outras. Como desafios, eu diria que as empresas cabo-verdianas têm que tirar melhor proveito da nossa posição geoestratégica. Fala-se muito nisso, mas acredito que ainda não estamos a tirar proveito, as empresas cabo-verdianas não estão a tirar proveito dessa faculdade que o país oferece. Um outro desafio muito importante, a meu ver, tem a ver, nomeadamente, com a entrada dos dois novos códigos recentemente aprovados, com a entrada em vigor em 1 de janeiro de 2015, nomeadamente o Código de Imposto de Rendimento sobre Pessoas Singulares e sobre Pessoas Coletivas. As empresas têm que se adaptar a esses novos códigos. Isso é muito importante. Um outro desafio enorme que as empresas têm, fala-se muito hoje nos clusters do mar, clusters das tecnologias
informação. Eu não sei até que ponto é que a política seguida permite que as empresas também tirem proveito desses clusters. A integração, a nossa integração na CEDEAO, a nossa integração como sendo um país do PALOP, eu não sei até que ponto que esse desafio também não devia ser melhor aproveitado pelas nossas empresas. E para terminar, não sei se já esgotamos o tempo ou não, puxando um bocado a base da minha sardinha, é dizer que as empresas têm um desafio enorme, que é manterem-se permanentemente atualizadas em termos das normas internacionais de contabilidade. O nosso normativo, que eu fiz referência anteriormente, está intimamente ligado, digamos, às normas internacionais de contabilidade. E essas normas estão em permanente mutação. Muito frequentemente são emitidas novas normas, aquilo que nós chamamos IFRIC, interpretações, que as empresas têm que estar, os profissionais da contabilidade e também da auditoria, têm que estar permanentemente atualizadas por forma a fazer refletir nas suas demonstrações financeiras essas normas. Dr. Armando Rodrigues, muito obrigado por ter estado aqui no Praça Financeira. Já vi que seria tema para que dá pano para manga, diremos assim, mas até uma próxima oportunidade, gostaríamos de tê-lo aqui outra vez no Praça Financeira. Com certeza, foi um prazer meu. Muita coisa ficou por dizer, mas realmente em 10 minutos são temas muito interessantes e complexos. Em 10 minutos é realmente um tempo muito curto. Obrigado. Muito obrigado. Quanto a si, caro telespectador, continue aí desse lado, porque vamos agora para um curto intervalo, mas voltamos na segunda parte com mais Praça Financeira. Nascemos em 1998. Assistimos à transformação de Cabo Verde, ao seu crescimento, e nós também crescemos. Em 2005 ganhámos um novo fôlego e focámo-nos num objetivo: contribuir para a competitividade nacional. Desde então criámos soluções e produtos à medida do seu investimento. Apoiámos as empresas, incentivámos os bons negócios, promovemos uma praça financeira atrativa e de excelência, caminhando lado a lado com a economia. Esta é a nossa missão. Bolsa de Valores de Cabo Verde, onde a sua poupança rende. No BEI, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia, aumentamos o número de novos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BEI, o banco de todos, em todos os momentos. Caixa, o banco que combina comigo. Num país de empreendedores, o investimento e o crescimento económico podem transformar os seus sonhos e os sonhos do seu país em realidade. Investa nesse sonho, faça parte da nova realidade de Cabo Verde e subscreva títulos do Tesouro. Ao subscrever obrigações ou bilhetes do Tesouro, está a investir de forma segura, com importantes benefícios fiscais, bons rendimentos periódicos, um bom retorno financeiro de baixo risco. Invista no futuro dos seus e no futuro de Cabo Verde, um país de um querer enorme. Cresça com Cabo Verde. O meu nome é Paula Pina e sou comerciante. Comprar e vender faz parte do meu dia a dia. O meu negócio foi crescendo pouco a pouco e hoje tenho orgulho naquilo que faço. Ao meu lado está o banco que acompanha e reconhece o meu trabalho. Novo Banco. As pessoas em primeiro lugar. Começa agora a segunda parte do Praça Financeira. Embora as empresas em nome individual e as sociedades unipessoais representem a maioria das empresas ativas no tecido empresarial cabo-verdiano, as sociedades por cotas e as anónimas têm vindo a aumentar nos últimos 9 anos, além de serem responsáveis por mais de 90% do volume de negócios gerado no país. Os dados mais recentes sobre o peso das diferentes formas jurídicas no tecido empresarial nacional mostram que as sociedades comerciais têm vindo a ganhar terreno nos últimos anos. Segundo o inquérito anual às empresas de 2013 do Instituto Nacional de Estatística, o tecido empresarial cabo-verdiano é constituído por 9.049 empresas ativas, das quais 1.915 são sociedades por cotas e 384 sociedades anónimas.
No entanto, as empresas em nome individual e sociedades unipessoais por cotas constituem a maioria do tecido empresarial nacional, 75%. Depois, as sociedades por cotas, 21%. Em contrapartida, as sociedades anónimas e outras, como as cooperativas e empresas públicas, representam apenas 4% do efetivo total de empresas ativas. Mas as sociedades por cotas e as anónimas e as outras concentram por si só a maioria do volume de negócios e do pessoal ao serviço. Segundo os dados, em 2013, detinham 70% do pessoal ao serviço, o que correspondia a 35.626 funcionários. As empresas em nome individual e as sociedades unipessoais por cotas, apesar de representarem a maioria das empresas ativas, foram responsáveis por apenas 9% do volume de negócios. Já as sociedades por cotas, anónimas e outras geraram 91% do volume de negócios. Apesar dos dados do inquérito anual às empresas de 2013 indicar uma diminuição de empresas ativas no país, convém realçar que o peso das diferentes formas jurídicas de sociedade manteve-se igual a 2012. O Código das Empresas Comerciais foi o grande impulsionador das sociedades no arquipélago. Quem o diz é o advogado David Ofer Almada, para quem há questões preocupantes que precisam ser revistas para não se colocar em causa este desenvolvimento. A história das sociedades comerciais pode ser dividida em diferentes fases, consoante a economia nacional, mas o verdadeiro impulso deu-se com a publicação do primeiro Código das Empresas Comerciais em 1999, pois até ali estavam vigentes leis herdadas da época colonial. De leis avulsas passou-se para um único documento que de forma abrangente vai regular todos os tipos de sociedade. Esse novo Código das Empresas Comerciais trouxe a possibilidade de implementação de algumas figuras novas que não existiam no Código antigo, desde as sociedades unipessoais, mas também o desenvolvimento de várias outras sociedades, porque criaram-se novos mecanismos de constituição de sociedades e de facilitação na constituição de sociedades, e que se foram desenvolvendo até que vieram a aparecer anos depois as sociedades constituídas no dia. Segundo David Ofer Almada, estamos atualmente numa fase de maior facilidade de constituição das sociedades, mas também de dissolução das mesmas. No entanto, esta desburocratização é complementada com a fiscalização, para verificar se os requisitos previstos na lei são cumpridos. Mas só que quando chegar à conservatória do registro comercial, a conservatória vai fiscalizar ponto por ponto se estão satisfeitos todos os requisitos que a lei exige para que haja uma sociedade comercial. Os requisitos exigidos para a dissolução de uma sociedade visam principalmente proteger os credores. O advogado não nega que há questões a serem melhoradas, mas nada que considere urgente, pois acredita que o Código vai satisfazendo com as constantes melhorias que vêm sendo introduzidas em diplomas avulsos. No entanto, mostra-se preocupado com as legislações que vêm sendo publicadas, legislações que considera preocupantes e gravosas para as sociedades comerciais, nomeadamente o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, CIRPS. A maneira como se determina a cobrança de impostos e a liquidação de impostos e as exigências que se impõem são dificilmente suportáveis por muita gente e por muitas empresas. De modo que eu espero que o legislador cabo-verdiano venha a refletir sobre isso, no impacto que este diploma vai ter na vida económica do país, e seguramente vai ter, para emendar a mão e tentar corrigir o mais cedo possível, para bem de todos. Embora a criação de uma sociedade possa ser facilmente realizada sem precisar recorrer a um advogado, David Ofer Almada garante que muitos ainda o fazem para prever e prevenir na Constituição todos os riscos na relação entre os acionistas ou sócios. Se está interessado em investir em títulos do Tesouro, conheça agora o calendário dos leilões que estão previstos para este segundo trimestre de 2015. Neste segundo trimestre de 2015, ainda serão realizados 9 leilões de títulos do Tesouro, 3 de bilhetes do Tesouro e 6 de obrigações do Tesouro. Estes leilões têm, no total, um montante indicativo de 3.500 milhões de escudos. Tenham atenção que o calendário indicativo pode ser alterado ou atualizado pela Direção-Geral do Tesouro. O próximo leilão está agendado para terça-feira, dia 14 de abril, a partir do meio-dia. São 500 mil obrigações do Tesouro, com o valor nominal de 1.000 escudos e com uma maturidade de 9 anos. A maturidade é a data em que o capital em dívida é pago aos investidores.
É tempo de ficar atualizado com as cotações do dia e com o calendário de pagamento de juros dos empréstimos obrigacionistas. O valor das ações das empresas cotadas em bolsa mantém-se esta semana sem alterações. As ações da Enacol continuam cotadas a 2.800 escudos por ação, as da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos a 3.000 escudos por ação, assim como as da Caixa Económica de Cabo Verde. Já as ações do BCA estão cotadas a 2.990 escudos por ação. Quanto à ordem de compra no mercado secundário, somente a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabaco dispõe da melhor ordem de compra, com 100 ações ao preço de 3.040 escudos. No que se refere às ordens de venda, o BCA apresenta a melhor ordem de venda de 145 ações ao preço de 2.990 escudos. Já a Caixa Económica de Cabo Verde, com 4.089 ações ao preço de 3.000 escudos. Por fim, a Enacol registra a melhor ordem de venda, com 100 ações ao preço de 2.500 escudos. Os juros relativos ao quinto cupão das obrigações da série A do empréstimo obrigacionista da ASA, Aeroportos e Segurança Aérea, vencem a 13 de abril. Já o 16º cupão das obrigações das séries A e B da Eletra vencem a 15 de junho. A 17 de junho de 2015, vence o 9º cupão das obrigações do Banco BAE Cabo Verde. Chega assim ao fim mais uma edição do Praça Financeira. Voltamos na próxima quarta com a última edição desta temporada, por isso, conto consigo. Tenha um excelente resto de semana. Não me esqueci do conselho de hoje e é pesquise bem antes de investir.